Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica, e também está no ar a sua escola bereana online. Estamos aqui nesse fechamento de ano, mas na verdade iniciando um novo trimestre. E você que está aqui nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos o prazer de estar iniciando uma nova revista, um novo trimestre, tratando sobre a Epístola aos Hebreus, uma carta que vai tratar sobre a suprema revelação de Deus em Cristo, lições fantásticas dessa carta que traz aí nuances importantes para aquilo que diz respeito à nossa fé sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos a lição de número 1, a lição que vai ter aqui um caráter introdutório, né? A excelência de Cristo, o resplendor da glória de Deus. Essa é a lição que abre o nosso trimestre. Nós temos uma professora, uma convidada especial, uma pessoa que articula grandes trabalhos na Fábrica EBD, você que está acostumado a acompanhar o nosso portal Fábrica EBD, você que também acompanha o Crente Docente, tem visto sempre a gente compartilhar algum tipo de material, algum tipo de capacitação que é disponibilizada no portal Fábrica EBD. E a Fábrica EBD tem ali colaboradores, né, fantásticos, pessoas capacitadas que têm colaborado nesse trabalho. E para poder a gente aqui ter a recepção da nossa professora convidada, você que está online, você vai aí receber a nossa professora curtindo esse nosso vídeo, deixando o comentário e compartilhando com o maior número de pessoas. Além disso, também se inscrevendo em nossos canais, ativando a notificação para você ficar por dentro de tudo que nós estamos desenvolvendo. E sem mais aqui delongas, eu quero convidar para estar conosco aqui nessa ministração da lição de número 1 dessa revista que trata da Epístola aos Hebreus, a professora Sandra Farias. Sandra, seja bem-vinda. A paz do Senhor, a paz, pastor Givanei, né? Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui hoje ministrando essa lição, esse primeiro trimestre, né, tão especial, que é a Epístola aos Hebreus, e nesse formato online, mas feliz, né, feliz por essa oportunidade. Amém. Vou estar orando, depois vocês vão ficar com a companhia da professora Sandra para poder ministrar essa lição. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, e em especial nós queremos entregar a vida da professora Sandra em tuas mãos, para que ela venha a ser conduzida pelo teu Espírito para ministrar aos nossos corações o conteúdo que tu preparou para nós, que nós venhamos ser fortalecidos, reavivados em nossa fé e principalmente alicerçados na tua palavra. É o que eu oro a ti, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Professora Sandra, boa aula, boa ministração, que o público possa aí desfrutar desse conteúdo. Deus abençoe. Obrigada. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né, pelo privilégio de estar aqui compartilhando a palavra de Deus, agradecer a liderança da IBD, o pastor Ronaldo, o pastor Divanei, e também registrar aqui minha gratidão por fazer parte da Igreja da Palavra, por pertencer ao rebanho do pastor Silas Malafaia, e nós estamos vivendo tempos difíceis e estar aí alicerçados na palavra de Deus, estar num lugar, num aprisco onde a palavra de Deus é relevante, é muito importante. Então, aqui fica o meu agradecimento, né? E eu sou cria, né? É uma expressão que eu sei que vai ser usada, mas eu já estou aí me apropriando. Eu sou cria da EBD, né? Eu não nasci num lar evangélico e não tive contato com a palavra de Deus, né, quando era criança, mas muito cedo, né, por volta dos meus 6 anos de idade, eu estava num ônibus e entrou um homem, um senhor já com, né, vestido assim de terno, gravata, eu tenho essa imagem nítida para mim, e ele me deu uma
uma Bíblia chamada Bíblia Mirim, né? É um livrinho pequenininho, escrito assim, Bíblia Mirim, muito pequeno mesmo. E ali foi o meu primeiro contato com a palavra de Deus. E eu não entendia, não sabia o que era. Eu me lembro de alguns versículos, como se seus pecados forem como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e algumas também lá de Isaías, que falava sobre o Cordeiro de Deus, e eu não conseguia compreender. Eu li ali João, e lia Isaías, e para mim, né, eram homens, aquilo ali era uma literatura, alguém escreveu, mas, apesar de não entender, né, não ter um entendimento intelectual, aquelas palavras entraram no meu coração. Né? Por isso a gente vai entrar aí na Epístola aos Hebreus, e a gente já vai começando a falar de um versículo tão importante, né, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ali, né, eu criança, eu tive esse primeiro contato com as Escrituras, e realmente, né, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela ali entrou em mim. Mais tarde, lá por volta dos meus 10, 11 anos, quando o Senhor nos chamou, e eu comecei a igreja, o pastor me deu uma revista da EBD, né, eu e minha mãe, como hoje já, uma literatura, e me deu uma revista da EBD. E assim eu fui crescendo, né, na palavra de Deus, e com um amor enorme pela escola bíblica dominical, né? Então Deus foi trabalhando em mim através das escrituras, assim, de um modo peculiar. E por isso eu queria assim, fazer essa apresentação, que para mim é muito importante. E nós estamos aí, o pastor já falou, mas com essa revista, né, ao trimestre, abrindo esse trimestre tão importante no ano de 2023, a Epístola aos Hebreus, a suprema revelação de Deus em Cristo. Então, eu sei que nós estamos aí no formato online, e muitas pessoas são alcançadas, né, muitos professores, não só da SED ou da ADVEC, mas eu sei que a gente não sabe nem aonde pode chegar aí a nossa aula. Então, eu queria falar com você, professor, né, porque eu sei que aqui é um público diversificado, que como é importante, dependendo se você está trabalhando com um adolescente, com a criança, com jovens, muitos, é uma literatura, quando eu digo, né, esse suporte literário, que é uma revista, para eles é um contato extraordinário, primordial, que talvez você não tenha noção, como aconteceu comigo, de saber o que é uma revista, o que é uma editora, o que são dados bibliográficos. Eu estou falando aqui do material mesmo, o que são dados bibliográficos, como isso acontece, ser inserido nesse mundo literário, através da palavra de Deus, através da Bíblia, explicar para ele o que é uma versão. Muitas vezes a gente fala assim, não, a versão NVI, a versão transformadora, mas muitas vezes eles não têm sequer entendimento disso. Então, assim, como professora, eu sei do que eu estou falando, né, como já professora desde já trabalhei tanto de creche, o ensino médio, então como isso é importante, né? Então que Deus te use, né? Eu sei que o Espírito Santo colocou isso no meu coração, com certeza alguém está sendo alcançado, e se você não é com você, eu peço que você tenha aí um pouquinho de paciência, né? E hoje estudaremos a lição 1, né, que é a excelência de Cristo, o resplendor da glória de Deus. E eu queria ler com você aí o texto básico, que está em Hebreus 1, versículo do 1 ao 3. Hebreus 1, do 1 ao 3, que é o texto bíblico básico, né? Lição A Excelência de Cristo, o resplendor da glória de Deus, e Colossenses 1, do 13 ao 20.
tá? Eu peço aí que você a, acompanhe, se você já tem a revista, se não aí na Bíblia. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Colossenses 1, do 13 ao 20. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. O texto áureo, né, que está lá em Filipenses 2,6, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E nós vamos entrar aí agora no falar dos nossos objetivos, né, que também é muito importante, né, você ter aí, né, professor, eu sei que não é só professor que assiste aí a nossa aula, mas é um fio condutor, né, esses objetivos. Então, reconhecer que a revelação de Deus aos homens foi completada e definida em Jesus, né, então você precisa levar os seus alunos, ou você que está estudando aí, às vezes até sozinho, reconhecer que a revelação de Deus aos homens foi completada e definida em Jesus, distinguir as diferenças entre a antiga e a última revelação dadas por Deus e identificar as características da majestade de Cristo. E a nossa introdução, né, um apanhado aí, né, Jesus é suficiente, é superior em relação às pessoas e instituições do Antigo Testamento. Sua divindade e senhorio é manifestada nas Sagradas Escrituras. E, continuando, eu preciso falar, né, uma coisa também muito importante que Deus colocou no meu coração. Eu falei que sou cria aí da EBD, né, e assim, eu estou falando isso com muita sinceridade, Quando, lá por volta dos 13, 14 anos, eu ganhei uma Bíblia, né, as duas Bíblias que eu tive acesso foram Bíblias que eu ganhei. A primeira era uma Bíblia enorme, usada, e depois eu ganhei uma Bíblia nova, e aos 13, 14 anos eu comecei efetivamente ir à EBD, né, participar ali domingo pela manhã, e porque existem lugares que têm um formato de EBD de outros dias, né, se você não sabia, aí durante a semana. E lá era uma lição que estava estudando justamente a Epístola aos Hebreus. E a Epístola aos Hebreus, né, hoje eu posso falar isso, é considerada uma epístola complexa do ponto de vista teológico. Eu diria
profundíssima, lindíssima, mas realmente complexa. Mas naquela época eu não tinha entendimento de nada disso. Nada, nada, nada. E numa dessas aulas, que eu não me lembro nem, né, qual era a lição, o tema, eu sabia que eram os Hebreus, eu escutei uma frase, né, uma frase, não, um versículo, que dizia, né, alguém disse ali de forma assim, muito categórica, que Jesus era sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E naquela hora, até hoje, quando eu falo, eu fico emocionada, porque parecia que foi um soco no meu estômago. Eu falei isso com o pastor Ronaldo. Eu não sabia quem era Melquisedeque, eu não sabia o que significava o sacerdócio, mas eu sabia que Jesus, sacerdote provavelmente era uma coisa muito importante. Melquisedeque, esse nome para mim era imponente e alguma coisa era eterna e tinha Jesus. Então, aquele versículo, ele entrou mais uma vez, como eu já disse no início, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é tão viva e eficaz que até mesmo, repito, quando o nosso intelecto, o intelecto de alguém pode não alcançar, as escrituras elas entram, porque ela é uma palavra viva. E aquilo eu nunca mais, é um versículo que eu não tentei decorar, nada disso. E olha que eu tenho aí uma dificuldade, mas ficou Jesus, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu saí dali por volta dos 13, 14 anos impactada com aquela palavra. E hoje me sinto honrada de poder aí estar falando dessa epístola tão linda que é a epístola aos Hebreus. E então vamos lá, né? Eu vou aí para a escrita, né? O tópico 1, que vai falar essa introdução à Epístola aos Hebreus e a escrita. A Epístola aos Hebreus ela é o único livro, né, do Novo Testamento onde o autor não é identificado, né? Não há nenhuma referência, né, explícita ao autor. E aí muitos estudiosos vão falar que é Paulo, Barnabé, outros Lucas, e durante a Reforma Protestante, Lutero apontou para Apolo, né, por causa do estilo literário, né, um estilo ele tem um discurso grego, né, instruído, o escritor instruído no grego, e no Antigo Testamento, na Septuaginta, que era a tradução grega do Antigo Testamento. Mas o que nos importa é que essa epístola ela é fundamental para a igreja, né? E, como disse aí, está na nossa lição, mas eu gostaria também de estar falando, como disse Orígenes, grande teólogo do século III, de fato, somente Deus sabe quem escreveu, né? E se não nos foi revelado, Deus sabe todas as coisas, tem aí o seu propósito. A data de produção, né, provavelmente ela foi escrita antes de 70, né? No ano 70, nós sabemos que Jerusalém foi destruída, o general Tito invade Jerusalém, e como havia sido já profetizado, Jerusalém ela é destruída, né, o templo é destruído, tudo é destruído. Então, como na epístola ainda há referência, né, o escritor se preocupa muito, né, com o retorno ali de provavelmente judeus cristãos retornarem à prática do judaísmo, então isso daí é uma certeza, né, praticamente uma certeza que o templo não tinha sido destruído, que o sistema levítico, né, ele ainda continuava, e por isso os estudiosos são praticamente unânimes em achar que a epístola foi escrita antes do ano 70. E
é muito importante, né? Importante mesmo, não é? Quando eu digo importante, porque eu acho importante, os destinatários dessa carta, cristãos judeus que estavam sendo perseguidos e que corriam risco de abandonar a fé e retornar à antiga religião. Né? Lá em Hebreus 2:18, vai. Né? Eu queria ler com você, eu queria abrir aqui em Hebreus 2:18. Hebreus 2:18. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E é muito interessante, né? Epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus. Então, ali, os cristãos hebreus, os cristãos judeus, desculpa, eles estavam perseguidos. Né? Alguns estudiosos entendem que ainda não estavam sendo martirizados, não estavam ali perdendo, né, a própria vida, mas havia uma perseguição. E por isso a preocupação do escritor é, em socorrer, em falar com esses judeus ali perseguidos. E você imagina que eles tinham toda uma religião, né, constituída, todo o aspecto cerimonial, e quando eles são perseguidos por causa do cristianismo, eles se tornam cristãos, muitos, né, pelo que a gente consegue entender ali do discurso na carta, eles pensam em retornar à antiga religião deles, né? Porque é uma série de coisas, né? Eu me lembro muito de Nicodemos, né? Nicodemos ali, ele foi à noite falar com Jesus, e por mais que ele sentisse ali, né, sabia, entendesse que realmente Jesus era o Cristo, mas havia o peso da religião. Então, era um peso da família, o peso dos antepassados, era muita coisa, não era pouca coisa. Mas hoje, né, isso também está no meu coração falar, há uma semelhança, porque nós estamos vendo pessoas querendo voltar, pessoas que já, né, quem tem ouvidos aí, ouça, vai entender o que eu estou querendo dizer. No meio evangélico, pessoas que são conhecidas, cantores, às vezes estudiosos, em que, por conta de uma perseguição hoje ao cristianismo, porque o cristianismo está sendo perseguido em todo mundo, por conta dessa perseguição cultural, ideológica, eu escutei, né, uma fala de pessoas falando que a sua ancestralidade poderia representar mais do que a própria religião. Né? Estou dizendo a religião porque a gente não gosta de usar o nome religião, mas a religião quer dizer, né, religar o homem a Deus. Então, por conta dessa perseguição, que não é, como naquele tempo não era um martírio, pensam em retornar, e o pior, a uma ancestralidade. E eu fico pensando, esses cristãos judeus, eles ainda pensavam em vou retornar a um rito antigo e que tinha sido instituído temporariamente por Deus lá através da lei, através da dispensação da lei. Mas você imagine hoje pessoas que estão tentando voltar para, para onde? Né? Para o quê? Para uma ancestralidade religiosa. Que tipo de religião? Né? Então fica aí a nossa atenção, o nosso registro, que como Pedro disse, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna.
Então, nós que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, ainda que venha uma perseguição ideológica, cultural, onde nós já estamos inseridos, nós não temos para onde voltar. Aqueles cristãos judeus, apesar da perseguição, ali o escritor mostra, né, como a gente vai ver aqui, a majestade, a superioridade, a plenitude de Cristo. Então, não há volta, não há outro, não há salvação em antepassados, em religião, em culturas, independente da sua cor, da nossa cor, raça, seja lá o que for. Cristo, ele é autor e consumador da nossa fé. Só temos um alvo, que é Cristo. Então, esses destinatários, né, é muito importante fazer essa observação aí, porque esses destinatários estavam sofrendo e muitos, com certeza, pensaram em retornar. Mas eu tenho certeza que quando eles leram, né, essa carta chega, a fé deles foi renovada, como a nossa também é renovada hoje, através da palavra de Deus. Temática desenvolvida, eu estou aí no 1.4, né? O tópico nosso é apenas um fio condutor, mas a supremacia de Cristo é o tema central da epístola. Jesus é mediador de uma nova aliança, superior aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio levítico e a todo o sistema religioso. Então, é esse o fio condutor dessa epístola, né? Que a supremacia de Cristo é o tema central. Cristo é maior do que Moisés, do que os profetas, do que todo o sistema religioso. Ele é maior do que tudo isso. E o escritor ele vai progredindo, né, nesses capítulos, instruindo, passando aí tecendo, né, de uma forma extraordinária para mostrar essa supremacia de Cristo, essa plenitude de Cristo. O tópico 2, Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus. 2.1, revelação inspiracional e progressiva. Os profetas falaram em nome de Deus, através das dispensações e alianças se manifestou uma progressiva revelação, como de que alguma forma ainda velada, mas todas elas apontavam para Cristo. Há uma mudança de paradigma que aconteceu do Antigo para o Novo Testamento. Então, a palavra de Deus, ela é cristocêntrica, né? Cristo no centro. Então, nós vemos de Gênesis a Malaquias uma revelação do Senhor Jesus, uma revelação de toda a obra que Deus, desde lá de Gênesis, desde que o homem peca, há uma revelação que a gente pode chamar aí, né, eu coloquei aqui como uma revelação velada, porque ela foi progressiva através das dispensações, através das alianças, mas ela vai culminar ali, né, toda em Cristo e toda a Bíblia, né? Às vezes a gente vê pessoas que falam assim, dependendo do texto, alguém que prega mais no Antigo Testamento. Então, era uma sombra, era velado, mas apontava, né? Digo assim, às vezes uma crítica, mas toda a palavra de Deus, ela aponta para Cristo. Jesus Cristo está ali, né? No centro, no meio. E ela foi, né, progressiva, até que chega à plenitude dos tempos, onde ela se revela de forma absoluta e clara e plena e definitiva no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ponto 2.2, a antiga revelação. O próprio Antigo Testamento afirma a imperfeição da aliança no Sinai do sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Desse modo, indicando a necessidade de um futuro sacerdote superior,
esse sacerdote é Jesus, que supera os mediadores, o templo e os sacrifícios antigos. Ele é digno de maior glória que Moisés. Então, o próprio escritor, lá em Hebreus 3:3, diz que Jesus ele é digno de maior glória do que Moisés. E aí, é, falando ainda da antiga revelação, eu me lembro da mulher samaritana, né, ali no poço, e ela pergunta se ele era maior do que Jacó, né, do que Jacó, né, por causa ali do poço, e Jesus fala que ela estava ali é, diante de quem era maior, né, não só de Jacó, mas de Abraão, de Moisés, e ele ali fala, né, revela ali o passado, a vida dela, e ela consegue ali entender que ele era o Messias. Então, essa revelação, né, de Cristo, e ele mesmo ali vai dizer que ele é maior do que todo esse sistema. Ali na transfiguração, onde aparece ali Elias, né, representando ali os profetas, e Moisés representando a lei, e Cristo superior aos profetas, superior a, a Moisés, a todo esse sistema, e essa é um enfoque, né, dessa epístola. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é totalmente inspirada, esses livros, todas as cartas, tudo ali que está ali dentro, né, do cânon sagrado, tudo isso foi escrito para nós, para a igreja de hoje. Então, quando eu leio, parece, né, a gente parece assim que é tão restrito àquele povo, mas não, né? A gente trazendo, mais uma vez, eu repito, trazendo para os nossos dias. Nós precisamos hoje, como nunca, entender que Cristo é superior, a revelação de Cristo é superior à ciência. Sim, é superior à ciência, é superior a tudo ainda que possa aparecer, é superior ao que a arqueologia vai dizer, é superior a tudo isso, porque nós não estamos talvez inseridos aí num contexto de uma religião com todo esse tipo de cerimônia, toda essa construção, mas nós estamos inseridos em outros aspectos hoje muito escorregadios, onde a gente não pode esquecer, né, hora nenhuma que Cristo ele é superior a tudo, né? Essa antiga revelação, a revelação, ela foi progressiva, mas ela em Cristo Jesus ela toma aí uma proporção de completa plenitude. Então o Senhor Jesus ele é suficiente em tudo. O 2:3, Deus falou de muitas maneiras, né? Tópico aí o 2:3. Deus falou de muitas maneiras. Então, através de sonhos, visões, enigmas, os profetas, eles eram representantes de Deus, recebiam uma palavra, uma mensagem, mas Jesus é o Logos, a própria palavra de Deus, o verbo vivo. Então, como a gente lá no início, né, a gente lê que Deus falou de muitas maneiras, né, para os pais, mas hoje nos fala através do Filho. Quando, né, o pecado ele entrou no mundo, a comunicação ela foi afetada. Porque ali, né, o primeiro casal, a Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor falava diretamente com eles, diretamente. Mas o pecado fez com que essa comunicação fosse interrompida. E como a gente falou no tópico anterior, há uma progressiva revelação de Deus, e Deus tornou a falar, voltou a falar, continuou falando, mas agora de outros meios, de outros modos, né? Não vemos aí como aconteceu ali
acontecia ali uma fala direta, né, com o homem. Ali não era um profeta, era uma fala ali com o casal. E provavelmente, se o pecado não tivesse entrado, não ia necessitar que viesse o profeta de Elias, nem Eliseu, porque o Senhor falava diretamente. Mas essa comunicação ela foi afetada. Mas agora, com a plenitude dos tempos, através do sacrifício de Jesus, essa comunicação foi reatada, pois nos falou através do Filho. E lá, como João diz, escreveu que ele é o Logos, né, o Verbo vivo, a palavra encarnada. E hoje nós temos acesso, né, é maravilhoso, porque com o sacrifício de Jesus, o véu do templo foi rasgado e nós passamos a ter acesso, não através de um rito, não através de um sistema religioso, mas nós podemos hoje, através do Espírito Santo, né, como a palavra de Deus nos diz, que o Espírito nos ensinaria todas as coisas, e hoje nós temos essa comunicação reatada através do Senhor Jesus, né, através da palavra viva, do Logos de Deus que se manifestou, né? Ele que estava lá desde o início, desde a criação. Hoje nós temos aí, não necessitamos mais, né? Sabemos que existem aí os dons, mas nós temos um acesso direto ao Senhor. E na antiga aliança, né, tantas situações foram. Deus usou tantas situações através dos profetas, eu me lembro muito de Jonas, né? O pastor Divani falou isso sobre a fábrica, eu escrevi um artigo, né, vai ser publicado, e falando sobre obediência. E ali de Jonas, né, um profeta Jonas, e quando Deus manda ele para Nínive, ele não fala, olha, eu não vou a Nínive, ele simplesmente segue, né? Ele simplesmente segue, ele não fala nada. E Deus também não fala assim, olha, retorna. Não. Mas o Senhor usa ali a tempestade, o mar, o grande peixe. Então, né, como Deus falava de várias maneiras lá no Antigo Testamento, então Deus usou a própria natureza, né, tudo ali que envolvia a natureza para falar, né, de alguma forma. Mas hoje nós somos privilegiados porque ele nos fala através do Filho, né? Não há mais sombra, né? Porque havia ali uma sombra, né? As coisas eram projetadas, mas hoje elas são claras e definitivas em Cristo Jesus. O tópico 2.4, a última e definitiva revelação. 2.4, a última e definitiva revelação. No antigo pacto, o animal sempre devia morrer no lugar do pecador. Porém, o sacrifício do Cordeiro de Deus teve um caráter definitivo. O antigo sistema religioso cumpriu seu propósito, mas foi cessado por aquele que definitivamente cumpriu a justiça de Deus, o Verbo de Deus, a palavra viva. Jesus é garantia para uma melhor aliança, pois ele nos liga de forma inseparável ao Deus da graça. Então, a última e definitiva revelação, né? No Antigo Pacto, né, na lei, né, no dia da expiação, né, havia um dia, uma vez no ano, onde o sumo sacerdote, ele tinha que fazer ali o sacrifício, né, de um animal, e era um sacrifício vicário, né? Vicário aí fala de vice, né? A substituição. E era para substituir, mas era, né, temporário. Era temporário. Quando Jesus ele morre, né?
João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Então, uma metáfora, né? Porque quando ele olha, ele não vê, não tem uma visão de Jesus, né? Parece óbvio a gente falar isso, mas estamos vivendo num tempo que temos que falar coisas óbvias. Então, não era um cordeiro, uma ovelha, né? Mas era ali, simbolizava. Então, uma metáfora daquele que morreria, não um cordeiro, mas um homem. E como o cordeiro, né, no dia da expiação, que hoje ainda é os judeus, né, como a gente está falando dos judeus, de Yom Kippur, hoje ainda essa festa acontece, e naquela época o cordeiro ele tinha que ter uma característica, ele tinha que ser imaculado, não poderia ser doente, manchado, ter quebraduras. E Jesus, ele, né, 100% homem, 100% Deus, mas hora nenhuma ele é manchado pelo pecado original, e nem pelo pecado onde ele mesmo tenha decidido pecar. Então ele vem e ele satisfaz toda a justiça de Deus. Então aquilo que era temporário, né? Uma vez no ano, tinha que ali o sumo sacerdote entrar, jogando sangue, espargindo sangue por todo lado, Jesus de uma única vez, né? Então, a última e definitiva revelação. Jesus, ele vai ali, morre na cruz do Calvário para satisfazer a justiça de Deus, morre como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não há mais nenhuma necessidade. Então, nós não necessitamos de mediadores, porque Jesus Cristo, ele, né, o mediador é aquele que faz a ponte. Ele nos ligou a Deus, então nós não temos necessidade de voltar, necessidade de imagens, necessidade de adorar, nenhuma dessas necessidades, porque Jesus Cristo morre como Cordeiro de Deus para nos ligar de forma inseparável e definitiva a Deus. O perfil majestoso de Cristo, 3.1, agora o herdeiro de tudo e criador do universo. O herdeiro de Deus, o herdeiro de tudo e criador do universo. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Lá em Filipenses, né, nós lemos que, sendo em forma de Deus, não teve pura usurpação ser igual a Deus. E, né, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. E o Senhor deu um nome a ele sobre todo o nome. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o perfil majestoso de Cristo, o herdeiro de tudo e criador do universo, eu fico pensando assim, porque nós temos assim alguns jargões, a gente acaba decorando alguns versículos, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E eu fico pensando, eu queria que aí você pensasse junto comigo, a rainha da Inglaterra, eu acompanhei aí, né, esses dias aí do funeral da rainha, né, e quem, assim, tem aí, tá na minha faixa etária, né, passou aí a vida toda escutando, né, vendo aí a rainha da Inglaterra, e eu confesso que eu fiquei assim, né, a gente acompanhou na, na MC, na BBC, e, gente, que coisa majestosa, que coisa grande. Então eu fico imaginando, né? Eu estou falando porque isso é uma coisa que tem aí, que está agora, é contemporânea, mas a Bíblia vai falar, a história vai falar, por exemplo, de Alexandre o Grande, né? Que conquistou todo o mundo conhecido. A gente vê aí Nabucodonosor, tudo que a gente lê na Bíblia sobre Nabucodonosor. Então, a gente vê esses reinos, né, e todo
a suntuosidade de tantos reinos que nós, né, a história, está na história, e do que eu estou falando agora, que a gente viu aí um pedacinho que nem se compara a muita coisa, mas quando a Bíblia fala que todo joelho. Então, assim, nós estamos aqui acompanhando, mas nós acompanhamos, mas nós não somos ingleses. Vamos ver aí a coroação do príncipe Charles, nós não somos ingleses, né? Nós não vamos lá nos dobrar, ou ir, ou ver, mas eu não sei se você está alcançando o que eu quero falar, quando a Bíblia fala que todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, assim, Deus deu a ele um nome que é sobre todo o nome. É o Filho que foi obediente até a morte e morte de cruz, que mesmo sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Então, isso aí define um pouquinho, né, do perfil majestoso de Cristo, o herdeiro de tudo e criador do universo, né? Herdeiro e criador. O resplendor da glória de Deus. Então, nos fala aí me lembro da Shekinah, né? O resplendor da glória de Deus me faz aí, né? A gente aí lembrar dessa palavra, essa expressão Shekinah, e quer dizer habitação ou presença. E nós sabemos, nós entendemos que lá na antiga aliança, a glória de Deus se manifestava lá no tabernáculo, no templo, quando Salomão faz ali a dedicação do templo, a glória vem, e lá no tabernáculo, né, ninguém consegue entrar, ficar, porque a glória, a Shekinah de Deus. Então, a habitação, a presença de Deus era visível. Mas em Cristo há um resplendor da glória de Deus que nós entendemos por vários versículos que a gente está lendo, mas que Cristo, ele não reflete a glória, ele não reflete a luz. Ele é a própria luz, ele tem um resplendor próprio, né, próprio. Então, como o sol, né, o sol, os raios, né, eles não são, os raios do sol, eles não são um reflexo, né, não são, eles são a própria, a glória emana, né, dele, emana dele. Então, a gente vê a questão da Lua, né, que é um satélite que recebe essa luz do Sol e acaba refletindo, que ela não tem luz própria, ela não tem luz própria. Mas Cristo não, ele não reflete, ele emana a glória. E na palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 5:6, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, eu entendo que nós também podemos, né, entendo segundo a palavra de Deus, que quando diz resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, se nós recebemos essa palavra, né, esse imperativo, resplandeça, porque nós também temos aí uma luz, a luz de Cristo. Esse resplendor da glória de Deus que Satanás, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o pecado entrou e aí quis retirar para que pudéssemos ser segundo o inimigo, o arqui-inimigo de Deus, mas em Jesus nós recebemos novamente, fomos religados ao Senhor e temos essa luz, não por nós mesmos, mas eu fico pensando também, né, então, assim, eu penso muitas coisas, que naquela época não havia energia elétrica, né, e quando a energia é muito interessante, porque ela tem que vir de um gerador, então a luz, você ligou a luz, ela tem que vir de um gerador, de uma usina hidrelétrica, nuclear, né? Mas ela tem que vir de um ponto
que emana essa energia. E, e lá, quando Jesus fala que ele era a videira e nós, né, nós somos as varas e que nós só temos vida, né, ligados à videira, porque se você arranca uma vara, né, dali do tronco, ela morre. Então, né, eu estou fazendo aí esse paralelo entre a luz, a energia, né? Então, assim, há um fio que conduz, que a luz vem sobre nós, né? A claridade, mas há um condutor, há um fio condutor. E nós emanamos também essa luz quando nós estamos ligados a Cristo. Ele que é o resplendor da glória de Deus. E nós também, né, em Cristo Jesus, nós refletimos, né, ou melhor, né, nós emanamos a glória de Deus. O 3.3, a expressão exata de Deus, a representação exata da essência, da natureza. As expressões de Hebreus 1:3, que diz, o qual sendo o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra majestade nas alturas. Então, essas expressões, elas fazem asserções categóricas da divindade de Cristo. Então, Cristo é a expressão exata de Deus, da essência e da natureza de Deus. E lá em Mateus 16, né, quando Jesus faz aquela pergunta, que uns acham que ele é Elias, João Batista, mas Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala a Pedro que não foi a carne nem o sangue que revelou ele, mas foi o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, o apóstolo Pedro, né, ali discípulo, ele faz essa declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus, com uma expressão exata da natureza do Pai, da natureza de Deus, o Filho. Então, não uma mera semelhança, mas a expressão exata. E estamos chegando aí no fim, o 3.4 diz o sustentador de tudo que foi criado. Deus não só criou, mas tem o poder de sustentar tudo. 3.4, o sustentador de tudo que foi criado. Então, o sustentador de tudo que foi criado. Mas Deus não só é o criador, ele é o sustentador. Aí eu falei, mais uma vez, parece óbvio, mas não é. Nós sabemos que nós recebemos nós somos imagem e semelhança de Deus. E existem os atributos de Deus, os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis, né? Então, aqueles que são comunicáveis nós recebemos, né? Nós não temos um amor perfeito, mas nós amamos, nós não temos uma justiça perfeita, mas há alguma justiça em nós. Então, são os atributos aí comunicáveis de Deus. Então, o ser humano também ele é criador. Não, quero que você entenda aí o que eu estou falando. Um animal não tem um poder criativo, não tem. Mas o ser humano que reflete aí, que tem a essência, ele também, a essência divina, a imagem e semelhança, ele também pode criar. Então, quando você vê uma obra literária, né, fantástica, como Shakespeare, como outros da grande literatura, da alta literatura, nós vemos o poder criativo. Você pega e constrói um personagem, dá vida a esse personagem, e isso mostra essa criatividade que é uma semelhança nossa com o divino. Mas ele não é só criador, ele é sustentador. Então, muitas pessoas, então vou dar um exemplo mais claro. Quantas pessoas colocam um filho no mundo e simplesmente abandonam?
né? Não abandona, um pai que jamais vai dar uma pensão alimentícia. Então, ele até criou, mas ele não sustenta. E o Senhor é criador e sustentador de tudo. Então, você tem noção, né, de quanto tempo a Terra existe, né? Então, vou entrar nessa questão. Quantos bilhões de seres humanos tiveram que se alimentar? Apenas um exemplo. Tem noção? Tem noção de, ao longo da vida de alguém de 80 anos, né? O quanto comeu, uns comem mais, outros menos. E quanta água para poder saciar a sede de todos. Acho que eu voltei aí, tive um probleminha, então a gente já ia concluindo. Então, o sustentador. Então, o Senhor Jesus, ele, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, né? É o sustentador de tudo o que foi criado, porque ele estava lá na Trindade, na criação, né? Façamos o homem, haja. Então, o Criador e sustentador. Então, que você lembre disso, que o Senhor é poderoso não só para criar, mas para sustentar. Ele traz à existência aquilo que não existe, que já é, é fantástico. Traz à existência aquilo que não existe, mas ele não só traz a existência. Ele é criador e ele é sustentador. Então, aí estamos chegando aí 3.6, exaltado à direita de Deus. Desculpa, 3.5, o purificador dos nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, aí, a gente já falou um pouquinho que o sistema sacrificial era temporário, mas Jesus, através do sangue dele, nos purificou de todos os nossos pecados. E é, 3.6, né? Estou usando aí para a gente de fio condutor, o exaltado à direita de Deus. A direita indica um lugar de honra. Jesus assentou-se, pois concluiu, terminou a obra. Na cruz ele declarou, está consumado. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome. O sacerdote na antiga aliança, ele tinha, ele intercedia diante de Deus pelo povo. Jesus é sacerdote eterno, ele intercede por nós. No sistema levítico, o lugar do sacerdote era um santuário, no lugar da presença de Deus. Então, o exaltado à direita de Deus. Então, aí, mais uma vez, é uma metáfora, né, que a gente pode, uma comparação, que se assentava ao lado do direito de um soberano, alguém que era honrado. E Jesus, quando ele cumpre, né, o ministério dele, e cumpre, e lá na cruz ele diz, está consumado, ele morre, mas ressuscita, e ele é assunto ao céu e se senta à direita de Deus. E essa expressão se assentar, ela não é ela não acontece, por exemplo, o sumo sacerdote não se assentava, né, no Santo dos Santos, ele já chegava ali espargindo e não se assentava. Mas Jesus se assentou, porque a obra dele foi completada de forma definitiva.
e ele se assenta à direita do Pai, porque honra, glória, majestade e poder aquele que foi morto, mas vive para todo sempre. E uma coisa muito interessante é que nós somos também chamados de reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Mas antes, porém, eu queria falar, né, rapidamente sobre Jesus ali como o sacerdote, que ele se apresenta diante de Deus, né, por nós, ele vai interceder por nós. Não tem um aspecto do profeta que falava para o povo em nome de Deus, mas o sacerdote entrava na presença de Deus para poder fazer a purificação do pecado do povo através do sangue. Jesus, ele cumpre esse propósito, mas uma coisa extraordinária acontece ali, diferente, que é a mudança de paradigma do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Que Jesus, quando ele é o sacerdote, mas é ele que morre. Então, ele, como cordeiro perfeito, ele não morre, ele não é um cordeiro, mas ele é o homem, né, 100% homem, 100% Deus, que ele está ali no lugar, né, de um cordeiro, que o cordeiro, como a gente já falou, foi temporário, né, a expiação era temporária no antigo pacto, mas agora aquele que não tem mancha, não tem pecado, é imaculado, ele morre, derrama seu sangue e faz a nossa ligação, ele é mediador dessa nova aliança. Então, que coisa extraordinária, né? Ele é o sumo sacerdote, né? Ele faz esse papel do sumo sacerdote, mas ele mesmo derrama o seu sangue de forma definitiva para nos ligar eternamente a Deus. E nós também, nós somos chamados aí a esse sacerdócio, né? A esse sacerdócio. Lá em Apocalipse 1,6 diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Ele nos fez reis e sacerdotes. Né? Em 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua poderosa luz, para a sua maravilhosa luz. Então, nós hoje também Deus nos chamou para interceder. Então, nós temos aí também, proclamamos a palavra de Deus como profetas, mas também como representantes de Deus aos ímpios. Então, nós somos intercessores, nós oramos a Deus, nós temos acesso direto, mas aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não ainda se ligaram, né, através da fé, a salvação é pela graça, mas através da fé, nós temos aí esse encargo de estar intercedendo. E hoje eu pergunto para você, por quem você já intercedeu hoje, por quem você já entrou diante de Deus para orar, para pedir por uma cura, para pedir para a salvação. Jesus nos deu esse exemplo, né? Tá, e nós precisamos nos parecer com ele em tudo. Nós somos aí chamados a esse sacerdócio maravilhoso. E a nossa conclusão eu coloquei aqui, né? O apóstolo Paulo diz que combati o bom combate, acabei a carreira, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Espera-se que nós, exemplos de Cristo, de Paulo, também possamos perseverar até o fim, para que também possamos entrar no descanso de Deus. Vivemos um tempo que é uma tentação em começar e não acabar, mas Deus nos chama à excelência. Jesus consumou. O apóstolo Paulo também falou que ele
terminou a carreira e guardou a fé. Então, que nós possamos, à semelhança de Cristo, poder entrar no descanso de Deus, cumprir todo o nosso propósito. E a conclusão, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Para quem? Voltaremos para para a nossa ancestralidade, para a antiga religião, para a idolatria? Para quem iremos nós? Só o Senhor Jesus tem palavra de vida eterna, né? Então aí toda temporalidade, né, acabou. Nós reinaremos, estamos já reinando com Cristo para sempre. Eu agradeço muito, né, por você ter ficado aí comigo, pela sua paciência também, e estou muito feliz, agradeço muito e peço que o Senhor nos abençoe, que nós possamos cumprir o nosso ministério, o nosso propósito. Amém. Deus abençoe você.